O tema de hoje, pincel, né? A gente sabe que tem muitos cartazistas hoje, né, que deixaram de fazer cartaz com pincel e passaram a utilizar as canetinhas, né? E qual o problema que eu vejo nisso? Na verdade, o único problema que eu vejo é que está tirando aquela característica artística do cartaz, né? O cartaz feito no pincel, né, ele tem uma característica mais artística, né? Um trabalho, né, que é mais puxado para a arte. E quando a pessoa ela começa a fazer, né, o que a gente, né, costuma ver hoje, são os cartazes feitos com a canetinha, é muito escrever e botar preço, né? Os cartazistas não estão atentos, não estão se preocupando, né, em entregar um trabalho, né, mais bonito, mais atraente para o cliente, né? E o que eu vejo que falta? Na minha opinião, falta a prática do pincel, né? Que quando facilitaram, né, fazer o cartaz com a canetinha, né, com o kit escrita, muitos cartazistas, né, deixaram o pincel de lado, e aí a turma nova que veio aprendendo a fazer cartaz já veio aprendendo a fazer na canetinha. E né, por que eu não vejo isso como uma coisa boa? Né? Eu não vejo isso como uma coisa boa por causa dessa parte artística do cartaz, né, que está tá sendo deixado de lado. Né? Então, né, como o nosso tema de hoje é pincel, né, quais os tipos de pincéis, né, que existem hoje para cartaz? Né, e eu estou com minha bancada aqui está cheia de pincel para a gente poder entrar né, nesse assunto, né, nesse tema. Eu tenho pincel de loja de tinta, né, que as pessoas não têm noção, né, tipo esse aqui, ó, que é um pincel, né, com preço bem baixo. Esse aqui também, ó, pincelzinho de loja de tinta. Tem pincel mais específico, né, que as pessoas, né, os cartazistas antigamente usavam muito. Né, tem pincel que eu compro para testar. Esse aqui é um pincel que está em teste. Né. Tem pincel, né, de pelo comprido, tá vendo? Aquele pincel que os chineses usam para escrever aquelas letrinhas maneiras lá. Então, né, o que eu vejo que hoje está faltando nos cartazistas? Né, é isso. Eles passaram a trabalhar com o kit escrita e perderam a arte do cartaz, né, feito no pincel. E não tem nada de errado, tá? Quando eu falo isso, não é criticar, né, eu quero deixar bem claro, não é criticar quem faz, as pessoas estão usando isso como profissão, é profissão mesmo. Né, o negócio é ganhar o seu dinheirinho. A única diferença é que a profissão cartazista está sendo desvalorizada, né, por causa disso, porque as pessoas estão fazendo um feijão com arroz, né, estão tirando a arte, e quando a gente tira a arte, a gente também tira o valor do trabalho, né? Então é interessante, né, quando a gente trabalha com pincel, que as nossas possibilidades artísticas no cartaz, né, é muito maior, né, com enfeite, com sombra, né, a própria letra, a característica da letra, né, tem cartazista que tem uma letra boa, né, e quando ele faz com um tipo de pincel, a letra tem uma certa característica, e quando ele faz com outro tipo de pincel, né, a letra puxa outra característica, né? Por exemplo, um pincel desse aqui, né, se eu escrevo, né, uma palavra, né, no cartaz promoção, né, com um pincel desse, e escrevo com um pincel desse, que é chato, né, pode ser o mesmo cartazista escrevendo, mas fica diferente, né, porque a característica do pincel vai puxar, né, uma característica para a letra. Então é interessante, né, que quando a gente trabalha com pincel, né, a gente fica atento a isso, porque a gente bota mais arte no nosso cartaz, né? E se você pode estar me perguntando assim, né, em qual momento, né, que eu percebi que o pincel era determinante para
para eu fazer um bom cartaz. Né? Isso foi lá no início, né? Que um bom pincel ia me diferenciar, né? Ia diferenciar o meu trabalho. Né? Porque quando eu fiz um curso de cartazista, né? Eu fiz meu curso de cartazista em 97, né? No Senac, em Niterói, e o curso era de cartazista letrista. O que acontece? Quando eu fiz esse curso, os pincéis eram do Senac. E os pincéis que a gente usava lá, aqueles pincéis de papelaria, de aquarela, eram pincéis bem simples. Né? Então, a gente não aprendia a fazer cartaz, a gente tinha só uma noção, né? Era um curso de cartazista que dava uma noção, né, de cartaz e de montagem de letras para fazer placas, faixas. E quando eu fiz esse curso, né, e eu saí de lá e já fui logo botar a mão na massa para começar a viver né, da profissão cartazista, né, começar a ganhar um dinheiro como cartazista, o que acontece? Eu quebrei a cara. Por quê? Porque eu não sabia. Né, o que eu aprendi lá não foi suficiente para o meu trabalho se diferenciar no mercado. Né? Meu cartaz era muito aquém. Né? Era muito simples, né, não tinha atratividade, sabe? O cliente que olhava, não olhava. Eu até tinha alguns clientes, assim, muito, né, pela necessidade, né, eu até fazia, mas eu não podia cobrar um preço, né, que valia, né? Na verdade, eu cobrava o preço que valia, né, mosquito. Eu cobrava o preço que valia porque o meu cartaz não valia quase nada. Por quê? Porque não tinha uma arte, né? Não era artístico o suficiente para que eu pudesse cobrar. E aí eu fui procurar, né, perto da onde eu morava, tinha um mercado que tinha um cartazista lá muito bom, né, o nome dele é Marcelo. E eu fui perguntar para o Marcelo, né, se o Marcelo ele poderia me ajudar, porque eu tinha feito um curso de cartazista, mas o cartaz dele era muito diferente, eu queria saber como é que eu fazia para chegar naquele nível de cartaz dele. E aí ele falou, pô, vem para aí, né? Eu trabalhava e quando eu saía, chegava do trabalho, eu passava no mercado, encontrava lá com o Marcelo, e ele ia me trocando ideia comigo, fazendo, e aí ele falava assim, quer treinar? E eu com muita vergonha, né, falava, não, vou ficar só olhando, né, só me olhar que eu tô aprendendo. E ele, né, muita disposição lá, tudo que ele fazia, ele me explicava, aqui você faz isso, aqui você faz isso, né. Eu já até falei aqui para quem me acompanha nos meus vídeos do YouTube, né, que ele não me deixava fazer, né, ele sempre falava, né, que cartaz dele não saía da bancada se não fosse decorado. Para ele, não servia um cartaz escrever e botar preço. O cartaz tem que ser trabalhado. E aí ele foi me ajudando, né, e aí onde ele foi, e ele perguntou, né, porque eu só fazia placas e faixas e uns cartazinhos só esporádicos, né, eu não me colocava como cartazista, né, eu não tinha confiança para me colocar, né, dar esse nome dessa profissão para mim de cartazista. Então fazia placas e faixas. Por quê? Porque eu riscava no lápis e preenchia. E aí o Marcelo foi, né, e ele foi determinante, né, quando ele falou, cara, cadê os pincéis que você usa? Aí eu falei, vou trazer, né, depois eu trago para trás que eu quero ver. Quando eu apresentei os pincéis para eles, era aqueles pincéis de aquarela, né, de pintar aquarela que o pessoal, nem pincel de aquarela não, pincel de loja de tinta que vem naquele kitzinho de, quando a gente compra aquarela, aqueles kits baratinhos de pincel. Era aqueles, ele falou, cara, esses pincéis aí não servem não. Né, isso aí está atrapalhando a sua evolução. Né, o interessante é que você trabalha com pincel, né, que vai fazer diferença no seu cartaz. E aí eu fui e falei, então, né, qual que eu tenho que comprar? Aí ele foi, me deu uma relação, eu fui, comprei os pincéis, e aí sim, eu percebi a diferença. Então, essa mudança, né, foi determinante para eu entender, né, que o pincel tinha diferença. E que, né, meu cartaz ele não era bom. Mas não era bom, não era só porque eu não sabia fazer. Porque o pincel que eu usava, né, não ajudava nem um pouco. Né? Ele não tinha a característica certa, a especificidade certa para fazer cartaz. E aí, pegando essa relação do Marcelo, né, eu fui começar a trabalhar com os pincéis e pegando a ideia que ele tinha me dado, né? E aí sim, meu cartaz começou a pegar forma, começou a evoluir, usando a informação, né, sendo orientado por uma pessoa que sabia, né, o Marcelo sabia, né, até hoje pinta muito bem cartaz, e né, ele resolveu me ajudar, e aí sim, eu comecei a trocar, deixar de lado a parte
placas e faixas e comecei a migrar por cartaz. E aí foi pouco tempo, né, com 3, 4 meses, né, meu cartaz já tinha evoluído o suficiente para eu oferecer e conseguir cliente, né? Eu tinha facilidade já naquela época de conseguir cliente como cartazista, pela evolução. E a evolução ela veio aonde? Né? No pincel, claro, sendo orientado pelo Marcelo, que ele foi que me deu essa ajuda. Então, o pincel foi determinante para eu entender, né, que eu não estava conseguindo fazer um bom cartaz, né, por causa do pincel, né? Então, o que acontece hoje quando eu vejo que tem gente que quer começar a fazer cartaz, quer começar no pincel, mas ela não acerta. Você vai ver o cartaz não está legal, né? A maioria das vezes que eu vejo, né, é o pincel. E eu vou até falar aqui, se tiver alguém aí vendo que já tentou, né, a maioria dos pincéis é aquele pincel amarelo de plástico, né, de nylon, que é o mais barato, né? As pessoas vão, como não sabe qual investir, eu até tenho um aqui, deixa eu pegar aqui, esse pincel aqui, ó, ele é bem antigo, né? Eu nem uso ele para pintar, eu uso ele para passar cola. Esse pincel aqui, ele é bem barato, ele é de nylon, mas para fazer cartaz, infelizmente ele não serve, ele arranha a tinta toda, você passa, ele não faz acabamento, um pelo dele vai para um lado, outro pelo vai para o outro, sai fazendo linha dupla, e aí o acabamento do cartaz fica ruim. Então, quem está começando a fazer cartaz acaba falhando, né? Quando a gente fala de pincel, acaba falhando nesse ponto. Por quê? Porque pega o pincel errado, esse pincel amarelo, né, de nylon, e vai tentar fazer cartaz, né? O interessante, quando a gente acerta o ponto do pincel, é que, né, com o pincel certo, a probabilidade de você acertar, né, o acabamento do teu cartaz é maior. E as pessoas erram onde? Né? Por quê? Porque vai comprar o pincel que é o mais barato, porque não sabe qual comprar, e aí compra o pincel, né, que não ajuda nem um pouco. Então, não tem como acertar. Né? Então, o que a gente precisa? Né, de uma orientação certa para comprar o pincel. Né? E eu vou trazer para vocês, né? Tá aqui, ó. A gente vai falar de pincel. Né? Para quem chegou agora, né? O tema de hoje da live é pincel. Né? Tudo que você precisa saber sobre pincel, né, para se tornar um cartazista fora da média. Né? E o que é ser um cartazista fora da média? É a gente tirar aquilo que a gente está vendo hoje aí e a gente fazer uma coisa diferente, aquilo que vai dar resultado, né, para a nossa profissão. Né? E para você que quer se tornar um cartazista que nunca pintou, né, a minha intenção é essa, é te ajudar quem está do zero a se tornar um cartazista profissional. Né? E para quem pinta cartaz, né, na canetinha, mas nunca pintou no pincel e quer migrar para o pincel, eu também vou te ajudar. Então, a gente vai ter uma série de lives essa semana que vem, né, às 20 horas, né, com todo esse passo a passo para eu te ajudar a você se tornar um cartazista fora da média, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Qual pincel que... Esse pincel aqui que eu uso, ó, é um pincel barato de loja de tinta. Serve? Serve. Mas qual o problema dele? O pelo dele tem muito pelo, tá vendo? Então, quando a gente passa, molha para fazer o preço, encharca muito. E quando a gente encharca muito, o que acontece? O cartaz demora a secar, gasta mais tinta, né? E às vezes não fica com bom acabamento, por causa da quantidade de tinta que fica. E ele acaba enrugando o papel. Então, para a gente fazer cartaz, o ideal é o quê? São os pincéis com pouco pelo, tá vendo aqui, ó? Quanto menos pelo, melhor. E qual a preferência? Cerda de pelo, não de nylon. O melhor pincel que tem, que as pessoas falam aí, para quem conhece, é esse pincel aqui, ó, da Tigre, 141, né, marca tropical. Mas não é um pincel muito fácil de encontrar. Então, eu não quero que você deixe de fazer o cartaz com pincel, porque você não encontrou o pincel certo. Né? Compra qualquer pincel. Então, o que é pincel para cartaz? Pincel de cerda de pelo, né? Pouca cerda e, né, resistente. Então, o que acontece? Né? Eu vou testar todos esses, só que eu não vou testar hoje. Né? Hoje eu vou falar dos pincéis e amanhã a gente vai para a mão na massa.
Por quê? Porque se eu for falar desses pincéis e colocar a mão na massa, a live vai ficar muito longa, né? E vai acabar ficando muito, né, muito chata. E a gente não quer live chata. Esse pincel aqui, olha que interessante. Então, esse pincel aqui, ele vai fazer a característica da letra. Tá vendo aqui? Se você olha esse tipo de pincel, né, aquele pincel que o pessoal escreve na China lá, aquela letrinha maneira, faz casinha, faz aqueles negócios, né, são com esses pincéis aqui, é um pincel chinês. Né, dá para escrever, dá para fazer cartaz, dá, fica um excelente acabamento, mas ele exige um pouco mais da técnica, né? Você precisa ter uma técnica muito melhor como cartazista para usar um pincel como esse aqui. Então, para quem está começando, né, eu não indico que use um pincel como esse. Né? O interessante é usar, para quem está começando, pincel de cerda baixa, né, pincel chato. Por quê? Porque quando a gente pega para pintar, a gente pressionou ele, a gente arrastou, né, você vai e faz o rastro do pincel. Esses pincéis que tem o pelo mais longo, né, eles são mais difíceis de usar. Mas é uma questão de treino, tá? Então, o primeiro passo é o quê? A gente treinar com pincel de cerda baixa, chato, para a gente poder pegar a mão, e aí depois a gente vai partir para esse pincel mais com pelo maior e com outro pelo. Então, a gente vai entrar com a parte mão na massa na live de amanhã, tá bom? Hoje eu vou falar dos pincéis, né, quais os benefícios, né, quais os melhores pincéis, né, qual que não deve usar, né, que é aquele pincel amarelo, né, para quem está começando, aquele pincel não é bom, ele é bom para fazer, sabe o quê? Faixa. Quem faz faixa de ráfia, aquelas faixas de plástico, né, aquele pincel amarelo serve. Né? Já esse pincel mais mole, ele já não serve muito, a tinta passa e não pega. Né? E para quem quer começar a treinar, né, por onde deve começar? Né? Voltando aqui para a gente fechar esse ponto. Né? Esses pincéis aqui, ó, é o pincel de pelo baixo e chato, tá bom? Então você vai usar esse pincel que você vai apertar, vai puxar e você vai ter uma facilidade de trabalhar com pincel. Né? Evita, para quem está começando, pincel de pelo longo, né? E pincel com muito pelo, como esse aqui. Esse pincel aqui, ele é bom para vitrine, para cartaz ele não é muito bom não, só para sombra. O que eu vejo hoje com os cartazistas é que muito cartazista, né, tá pegando um preconceito, né, quando se fala de pincel. Né? Pincel não tem que ter preconceito. Né? Pincel, o cartaz feito com pincel é arte, é artístico. Né? Então, eu não tenho esse problema das pessoas que, né, eu faço pincel com... Eu não faço cartaz com pincel porque demora a secar. Isso tudo é preconceito. Né? A gente não precisa, né, fugir disso. A gente tem que encarar o cartaz como arte, né? Ver o cartaz, né, de forma artística. O cartaz de forma artística, o que é isso? É o cartaz feito com pincel, um cartaz trabalhado, onde você bota sombra, você bota as estrelinhas. Né? Tudo isso você consegue fazer com cartaz com pincel. Né? Segunda-feira a gente falou de tinta, e hoje a gente falando de pincel, uma coisa conecta com a outra. Por quê? Porque quando a gente fala de tinta à base d'água, a gente tem várias cores para trabalhar no pincel. Né, diferente do kit canetinha, do kit escrita, né, que está limitando os cartazistas. E se você é cartazista, né, e está nesse kit escrita, né, na canetinha, né, tenta migrar para o pincel. Né, você vai ver que o seu trabalho vai evoluir, que a sua renda vai aumentar. Né, financeiramente é mais lucrativo a gente trabalhar com pincel. Por quê? Porque a gente, né, eu falei segunda-feira que a gente abre um leque de opções. Né? Porque quem trabalha com pincel, pinta vitrine, pinta parede, pinta carro, né? Pinta um monte de coisa. E quem pinta só com a canetinha, está só pintando cartaz. E cada vez o salário do cartazista está mais achatado. Né? E as pessoas não sabem por que ganha pouco. Ganha pouco porque está fazendo a mesma coisa. Né? Está fazendo o que todo mundo faz. Quando a gente faz o que todo mundo faz, a gente ganha o que todo mundo ganha. Né? Como eu me sinto hoje, né, em relação a essa profissão cartazista? Né? Eu me sinto dessa forma, vendo que as pessoas com potencial de ser um bom cartazista não estão evoluindo, né? Não estão evoluindo porque
né, estão presos a um feijão com arroz, né, estão presos a um sistema, né, que estão direcionando eles a fazer daquela forma, né, e tudo isso que foi ensinado lá atrás, né, está se perdendo, né, eu não vejo hoje os cartazistas, né, tentando reinventar, né, fazer um cartaz que faça a diferença. Eles estão preocupados em fazer o produto e o preço e tá bom, né? E quando eu penso dessa forma, esse tá bom vai levar o quê? O salário dele a achatar, né? Vai achatar o salário. É o que está acontecendo, né? A profissão cartazista acaba sendo desvalorizada para quem está trabalhando dessa forma, né? E eu hoje posso falar para você que a minha forma de trabalhar como cartazista, né, não está mais. Eu não tenho que reclamar. Eu trabalho só na parte da manhã, né, meio expediente, 1 hora em cada estabelecimento que eu vou, né, e só na parte da manhã eu tenho certeza que eu ganho muito mais do que muito cartazista que trabalha o dia inteiro no mercado, né, que está trabalhando o dia inteiro. Eu trabalho na parte da manhã, 1 hora de visita em cada estabelecimento, né, faço 2 estabelecimentos por dia, né, e o meu salário ele sobe. Né, tem gente que está preso ao mercado, por quê? Fazendo a mesma coisa. Então, se você é cartazista, quer migrar para o pincel, né, eu estou aqui para te ajudar. Né? Se você está do zero, né, eu também estou aqui para te ajudar. Né? Tem pessoas aqui, né, tem o seu Valdir que está aqui com a gente, né, está no Facebook hoje, não está no Instagram. Né? O seu Valdir é uma pessoa que eu estou ajudando ele, né, a evoluir no cartaz dele. Né? E como é bom quando eu vejo, né, a evolução do cartaz dele, né, a cada dia que passa. Né? Ele costuma mandar foto para mim quase todos os dias, né, da evolução do cartaz dele. Né? Hoje o Vinícius não está aí, outra pessoa que eu estou ajudando, né, que também evoluiu bastante. Né? Tem o Alexandre de Minas Gerais, né, Juiz de Fora, né, que também me mandou essa semana, até me marcou. Né? O cartaz dele ele marcou aí no Instagram, o cartaz que ele está fazendo, né, pegando essa característica do meu, e já está feliz com o resultado, já está conseguindo cliente, né, já está começando a colocar para fora e está vendo que está sendo bem aceito. Então, tudo isso, gente, né, está vindo de quê? De um cartaz que era utilizado lá atrás, há 20 anos atrás, né, e que hoje as pessoas estão deixando de lado, né, que as pessoas não estão mais... Ah, Vinícius está aí. Ô, Vinícius, é que você trocou a foto. Eu não vi que você tinha trocado a foto. Agora que eu vi que você mandou a mensagem. Boa, legal. As pessoas não estão mais evoluindo. É um negócio que lá atrás, né, era bonito de se ver. Então, né, essa característica que a gente usava lá atrás, há 20 anos atrás, né, que os mercados parecia até era uma disputa boa, né, de cartazista, artista, né, era uma disputa boa, saudável. Né, a gente fazia, e o Marcelo é um amigo meu, né, continua sendo meu amigo, até meu padrinho de casamento, ele fazia um cartaz no mercado próximo do que eu fazia. Quando eu passava lá, eu via, eu ia, fazia, vou melhorar aqui, eu fazia ali, e a gente ficava trocando ideia e evoluindo o nosso cartaz. Né? E a gente tinha, o nosso trabalho era tão parecido que às vezes ele fazia trabalho para mim. Quando eu precisava fazer algum mercado, quem fazia era ele, né? Porque era essa característica nossa de trabalhar com pincel. Então, né, amanhã a gente vai entrar na mão na massa. Né? Eu não vou entrar hoje porque eu quero fazer com vocês, né, eu quero treinar. Né? Tanto esse aqui, treinar não, né, mostrar para vocês verem o resultado. Porque as pessoas acham que só fazer o cartaz no pincel tá bom. Né? E não sabem que o pincel, né, para quem está começando, né, vai perceber que cada pincel ele tem uma característica. Cada pincel, quando a gente faz o rastro, ele vai puxar de uma forma, ele vai fazer um certo acabamento. Né? Quando eu pego um pincel desse aqui chato e faço aquele acabamento para fechar a letra, né? Tipo aqui embaixo. Né? Quando eu faço aqui para fechar esse pedacinho aqui, se eu faço com esse chato, ele sai mais fechado. Se eu faço com um pincel desse aqui arredondado, ele sai mais arredondado. Então, essas características, né, faz com que o nosso cartaz, né, fique mais atraente, fique mais bonito. Né? O que a gente vê quando as pessoas começam a fazer o cartaz com pincel que não tem noção?
Primeira coisa que falta, e eu vou falar disso amanhã. Primeira coisa que falta é a linha guia. Né? As pessoas pensam que é só pegar o pincel e sair escrevendo. Letra maior, letra menor, letra começa grande, termina pequena, assim. Então, isso atrapalha. Quando a gente vê, não é uma coisa bonita de se ver. Outra coisa que as pessoas erram, né? Elas não dão acabamento na letra quando faz com pincel. Elas pegam o pincel, puxa até onde foi, parou, elas puxam outro traço, parou, puxa outro traço, parou, e não faz acabamento. Quando a pessoa não faz esse acabamento, né, a letra parece que não terminou. Né? Você vê que fica aquele rastro do pincel sobrando. Né? Então, esse acabamento da letra, né, dá um aspecto melhor no cartaz. Então, é interessante você fazer o cartaz, fazer o acabamento. Né? Hoje, para mim, é isso. Né? Trabalhar com cartaz é encostar na bancada. Eu trabalho em casa, eu não trabalho em mercado. Eu não passo por corredor de mercado, telhado quente. Eu já passei por isso tudo. Né? Pintar em cima de freezer, né? Rato passando. Trabalho em casa. E é o prazer que eu tenho de encostar na bancada, né? Para fazer os meus cartazes, né? Trabalho manual, trabalho com pincel, trabalho artístico. Cara, é desconectar do mundo. Você se desconecta, né, enquanto você está ali. Né, você não fica pensando. Né? Então, não é fazer um cartaz para acabar. Não é fazer cartaz para produzir. Né? Produção de cartaz. Faz. Pilha de cartaz. Quando você vai 500 por dia? Para mim não serve, não é o estilo de trabalho que eu faço. Né? Eu faço na média de 100, 120, né, trabalhando com pincel. Né? São 100, 120 cartazes por semana, trabalhando com pincel, só na parte da manhã, trabalhando em casa. Né? E é isso que eu vou trazer para vocês. Né? Nessas 2 semanas de live que a gente vai estar junto aqui, eu vou estar trazendo isso para vocês. Né? Como que eu faço, né, para conquistar meu cliente, né? Como que eu faço, né, a minha tabela de custo, de preço para cobrar. Né? A gente vai conversar sobre isso tudo. Né? Hoje eu trouxe para vocês o pincel e amanhã a gente vai fazer a mão na massa, tá bom? Eu não vou me prolongar mais, né? Eu acho que já tá bom. E, né, eu vim trazer aqui para vocês pincel. Né? A gente já falou do pincel, as características deles. E amanhã a gente vai botar a mão na massa e a gente vai testar cada um e a gente vai ver o resultado e eu vou explicando, né, por que fica assim, por que fica assado, qual o melhor. Tá bom? Alguma pergunta aí? Onde eu quero pedir desculpa, né, ontem não, segunda-feira, que eu não conseguia, né, quando vocês mandavam, o delay estava muito grande. Então, ficou muito ruim a minha comunicação com vocês. Vocês me desculpem. Que bom, Petrone, que está te ajudando. A intenção é essa, tá bom? A minha intenção é te ajudar mesmo. Né? Eu tenho certeza que está ajudando, né? Como eu tenho certeza que está ajudando o Vinícius, né? Eu tenho certeza que está ajudando o seu Valdir. Né? Eu tenho certeza, porque eu vejo a evolução de vocês. Né? Eu estou vendo, né, que cada vez que vocês fazem um cartaz, vocês evoluem. E uma coisa que eu falo para vocês, né? Fotografe. Né? Fotografe o seu primeiro, né? E veja o dia seguinte como é que tá. Tá bom, gente? Então, vou encerrar por aqui. Tá? Eu quero agradecer para quem veio. Amanhã tem mais. Amanhã a gente bota a mão na massa. Né? Não adianta eu começar agora, porque não vai dar tempo para a gente acabar. Né? E aí vai ficar no meio do caminho. E amanhã a gente entra fazendo os testes com cartaz. Né? Então, se você quer evoluir, né, vamos passar essa semana e a semana que vem, junto, evoluindo no cartaz. É um passo a passo, tá? Então, só vai ficar mesmo quem quer aprender. E eu não estou preocupado com o número de pessoas, não. Eu estou preocupado com o número de pessoas que esteja presente, né, que evolua. Né? Como, né, quem está fazendo cartaz, quando for entregar os seus primeiros cartazes, né, vão entender que é devagar, é de cliente em cliente que a gente vai evoluindo. Então, gente, até amanhã. Obrigado para quem veio. Amanhã a gente vai direto para a mão na massa, câmera virada para a bancada, e a gente vai fazer todos os cartazes, todos os pincéis, para a gente poder entender o que é, dar continuidade nessa de pincel, para a gente evoluir e se tornar um cartazista fora da média. Valeu? Então, um abraço e até amanhã. Obrigado aí para quem veio.